reconhecer por seus irmãos, e se tornou conhecida de Faraó a família de José. Então José mandou chamar a Jacó, seu pai, e toda a sua parentela, isto é, 75 pessoas. Jacó desceu ao Egito e ali morreu, e ele também os nossos pais. E foram transportados para Siquém e postos no sepulcro que Abraão ali comprara a dinheiros dos filhos de Amor. Como, porém, se aproximasse o tempo da promessa que Deus jurou a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito, até que se levantou ali um outro rei que não conhecia José. Este outro rei tratou com astúcia a nossa raça e torturou os nossos pais, a ponto de forçá-los a enjeitar seus filhos para que não sobrevivessem. Por esse tempo nasceu Moisés, que era formoso aos olhos de Deus. Por 3 meses foi ele mantido na casa de seu pai. Quando foi exposto, a filha de Faraó o recolheu e criou como seu próprio filho. E Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Quando completou 40 anos, veio-lhe a ideia de visitar seus irmãos, os filhos de Israel. Vendo um homem tratado injustamente, tomou-lhe a defesa e vingou o oprimido, matando o egípcio. Ora, Moisés cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus os queria salvar por intermédio dele. Eles, porém, não compreenderam. No dia seguinte, aproximou-se de uns que brigavam e procurou reconduzi-los à paz, dizendo: Homens, vós sois irmãos, por que vos ofendeis uns aos outros? Mas o que agrediu o seu próximo o repeliu, dizendo: Quem te constituiu autoridade e juiz sobre nós? Acaso queres matar-me como fizeste ontem ao egípcio? A estas palavras Moisés fugiu e tornou-se peregrino na terra de Midian, onde lhe nasceram 2 filhos. Decorridos 40 anos, apareceu-lhe no deserto, no monte Sinai, um anjo, por entre as chamas de uma sarça que ardia. Moisés, porém, diante daquela visão, ficou maravilhado e, aproximando-se para observar, ouviu-se a voz do Senhor: Eu sou o Deus dos teus pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousava contemplá-la. Disse-lhe o Senhor: Tira a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Vi com efeito o sofrimento do meu povo no Egito, ouvi o seu gemido e desci para libertá-lo. Vem agora, eu te enviarei ao Egito. A este Moisés, a quem negaram reconhecer, dizendo: Quem te constituiu autoridade e juiz? A este enviou Deus como chefe e libertador, com a assistência do anjo que lhe apareceu na sarça. Este os tirou, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, assim como no Mar Vermelho e no deserto durante 40 anos. Foi Moisés quem disse aos filhos de Israel: Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. É este Moisés que esteve na congregação no deserto, com o anjo que lhe falara no monte Sinai e com os nossos pais, o qual recebeu palavras vivas para nolas transmitir, a quem nossos pais não quiseram obedecer, antes o repeliram e no seu coração voltaram para o Egito, dizendo a Arão: Faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Naqueles dias fizeram um bezerro e ofereceram sacrifício ao ídolo, alegrando-se com as obras das suas mãos. Mas Deus se afastou e os entregou ao culto da milícia celestial, como está escrito no livro dos profetas: Ó casa de Israel, porventura me oferecestes vítimas e sacrifícios no deserto pelo espaço de 40 anos? E acaso não levantastes o tabernáculo de Moloque e a estrela do deus Renfã, figuras que fizestes para adorar? Por isso vos desterrarei para além da Babilônia. O tabernáculo do testemunho, que estava entre os nossos pais no deserto, como determinar aquele que disse a Moisés que o fizesse segundo o modelo que tinha visto, o qual também nossos pais, com Josué, tendo-o recebido, o levaram, quando tomaram posse das nações que Deus expulsou da presença deles, até os dias de Davi.
Este achou graça diante de Deus e lhe suplicou a faculdade de prover morada para o Deus de Jacó. Mas foi Salomão quem lhe edificou a casa. Entretanto, não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas, como diz o profeta. Ó céu, o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor, ou qual é o lugar do meu repouso? Não foi porventura a minha mão que fez todas estas coisas? Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual agora vós vos tornastes traidores e assassinos, vós que recebestes a lei por ministério de anjos e não aguardastes. Ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita, e disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e, unânimes, arremeteram contra ele. E, lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixavam suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras, adormeceu. E Saulo consentia na sua morte. Vamos orar? Pai Todo-Poderoso, muito obrigado por esse momento que o Senhor nos dá para rever toda a história do povo de Israel contada através dos lábios de Estevão. Pai Todo-Poderoso, agora dá-nos o entendimento para que possamos compreender por que ele fez isso. Quais eram os seus objetivos? O que ele queria dizer realmente àqueles homens que ali ouviram todas estas palavras? Abre, Senhor, a nossa mente e o nosso coração. Abre os nossos ouvidos. Queremos ouvir, queremos ver, queremos entender aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Fala ao nosso coração, Senhor. É o que nós pedimos no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, meus amados. Nós vimos no domingo passado que Estevão era um exemplo a ser seguido. Era um exemplo a ser seguido dentro da igreja, fora da igreja, e também como ele atraiu para si a ira dos judeus que eram da sinagoga dos libertos. Vimos como ele manteve-se digno em todo esse processo. E agora, diante do sinédrio, eles vão requerer de Estevão o porquê ele fez isso. Querem responsabilizá-lo por seus atos e suas palavras. E nessa noite eu quero também, meus irmãos, entender com vocês que o mesmo se aplica à minha vida e à sua vida. As pessoas olham para nós, como nós somos dentro da igreja, fora da igreja, e querem nos responsabilizar pelas nossas palavras, pelas nossas atitudes, pelos nossos valores, por aquilo que está escrito e que nós dizemos é palavra de Deus. O texto de hoje fala de uma situação que Estevão viveu, mas que certamente nós vivemos também todos os dias, porque ainda que não estejamos diante de sinédrios, estamos diante de pessoas que constantemente nos perguntam: onde está o teu Deus?
Estamos diante de pessoas que nos perguntam: por que você acredita nisso? Quero conduzi-los nessa noite, dentro do texto que foi lido, entender qual foi o objetivo de Estevão, para que nós possamos também imitá-lo nisso. Primeiro ponto: respondendo por suas ações, por ser parte do povo de Deus. É o primeiro argumento que Estevão usa. Ele, diante do sinédrio, eles perguntam por que você está fazendo isso, e ele diz: olha, eu quero que vocês, primeiro de tudo, entendam que eu faço parte do povo de Deus, assim como vocês imaginam que fazem. É uma convicção de fé. Você faz parte do reino de Deus? Você faz parte da família de Deus? Você é parte do povo de Deus? Então essa mensagem é para você. Abra bem os seus ouvidos, abra o seu coração, deixa o Espírito falar. Estevão principia o seu discurso chamando a atenção daqueles homens para o fato de que ele, assim como eles, era da família de Deus. Mas Estevão tinha um nome helênico. Vimos que ele foi eleito um dos diáconos da igreja, e ele era helênico. Não era judeu de nascimento ali naquela região de Jerusalém. Não era nativo. Mas ele diz àqueles homens: assim como vocês, eu sou também. Isso nós encontramos no verso 2. A forma com que ele chama, invoca a atenção daqueles homens, dizendo: varões e irmãos e pais, ouvi. Ele está dizendo: olha, eu quero que vocês entendam que eu sou irmão de vocês. Estamos dentro deste mesmo contexto. Talvez eu não seja um nativo como vocês, mas eu sou judeu também. Eu faço parte da família de Deus. Estevão demonstrou um conhecimento da história dos judeus sobre a peregrinação de Abraão e do seu encontro com Deus e a sua obediência. Todo aquele que é filho de Deus deve conhecer essas histórias. Na igreja nós as contamos para os nossos filhos desde a mais tenra idade. Falamos de Abraão, de Sara, falamos dos seus filhos, dos seus descendentes, contamos a história de Jacó, contamos as outras histórias bíblicas, porque entendemos que elas fazem parte da nossa própria história como povo de Deus. Ainda que não sejamos nativos como eles, nós somos o Israel espiritual de Deus. Aqueles que não eram e o Senhor tornou, fez ser partícipes da sua família. Então podemos dizer, sem medo de errar, que a história deles também, de certa forma, é a nossa história. Que os seus medos, que as suas provações, que as suas tribulações também fazem parte da nossa história. Podemos olhar para aquilo que eles passaram e dizer, podemos tirar daqui exemplos claros para a nossa vida, porque também sou da família de Deus. Estevão usa isso e diz: olha, eu conheço a história. É a minha história, é a nossa história. Ele peregrinou porque obedeceu a Deus, ele fez aquilo que agradava a Deus. E ele vai, de certa forma, criando um paralelo, dizendo: eu estou na mesma situação. Eu saí da minha terra, peregrinei, estou aqui, diante de vocês, porque Deus mandou. Estou aqui pela graça de Deus. Ele reconhece que tanto a bênção quanto a maldição de peregrinar em terra alheia por muito tempo, aqui nesse caso, no caso dos judeus, era uma ação própria de Deus, punindo o seu povo, e de certa forma expurgativa, porque eles foram desobedientes.
porque eles não deram ouvidos à voz de Deus. Por isso eles peregrinaram por 40 anos no deserto. Passaram por isso. É interessante como Estevão faz questão de citar aqui a questão da circuncisão. Abraão circuncidou seu filho. Isaac circuncidou seu filho. A circuncisão era uma aliança feita na carne, dizendo: olha, este aqui também serve ao Senhor, também é parte da família de Deus. Ele vai usando essas expressões, este conhecimento daqueles homens, dizendo: estamos todos nesta mesma caminhada. Mas ele toca na ferida. Ele não tem papas na língua. Estevão se dirige àqueles homens e os cutuca com a verdade, dizendo: olha, nós não somos família de Deus? Não somos também descendentes aí dos 12 patriarcas? Não foram eles que, por inveja, venderam José? Quem tem acompanhado as nossas mensagens tem visto isso. Os fariseus, os saduceus, os sacerdotes tinham inveja de Jesus. Foi por isso que entregaram a Pôncio Pilatos. Quando os apóstolos começaram a crescer e pregar o Evangelho, eles também ficaram com inveja. Os textos bíblicos que nós lemos anteriormente falam sobre isso. E agora Estevão, diante daquele sinédrio, diz: olha, vocês se dizem descendentes desses patriarcas? Foram eles que, movidos de inveja, fizeram mal para um irmão deles. O que ele está querendo dizer com isso? Que os sacerdotes fizeram mal para Jesus, fizeram mal para os apóstolos e certamente fariam mal a ele. Seus corações estavam endurecidos. Quem gosta de ser chamado de invejoso? Aqueles homens no sinédrio não gostaram nem um pouco. E Estevão continuou e disse: olha, vocês fizeram isso, nossos pais fizeram isso lá no passado. Tiveram inveja. Inveja. Estevão também mencionou as aflições sofridas e as esperanças renovadas por alguém que supostamente não poderia mais intervir em sua própria defesa. Ele fala de José, dizendo: olha, José foi preso, José passou por aquela tribulação e o Senhor estava com ele. Nós lemos isso nos versos 10 a 13. 10 a 13. Não vou ler esse texto, como eu falei para vocês, só vou citá-los. O que José esperava, senão o tempo da promessa? Está lá no verso 17. Estevão vai dizendo àqueles homens: olha, vocês lembrem do que aconteceu. Olhem o que aconteceu com José. José não é um protótipo do Cristo? Não é um protótipo do servo sofredor? Ele fala desses sofrimentos, dessa dor que teria que acontecer, verso 19, a fim de se levantar um herói, um sábio, um homem de Deus. Está isso lá no verso 25. Então nós saímos da história de José, que era um protótipo do servo sofredor. Agora vamos a Moisés, que também é protótipo do Messias, do grande legislador, do grande advogado, daquele que intercede pelo povo diante de Deus. E Moisés diz àqueles que estão caminhando com ele no deserto: Deus vai levantar um homem semelhante a mim. E eles não compreenderam. Não compreenderam. Num primeiro momento disseram a Moisés: quem foi que te deu autoridade? Exatamente como esses homens estavam fazendo com Estevão. Quem te deu autoridade? Por que você está fazendo isso?
E Estevão mostra que Moisés tinha a autoridade de Deus, dada por Deus, concedida por Deus. Cria-se aqui um paralelo. Ele vai mostrando que aqueles homens que o estavam julgando, assim como repeliram Moisés, repeliram José, assim também repeliram Cristo, os apóstolos, e agora ele estava nessa condição. Se vocês acompanharam atentamente a leitura, vocês viram algo estranho. Vejam lá, e agora eu quero chamar a atenção de vocês. O que Deus fez com o seu povo, esse povo desobediente, esse povo idólatra, o que Deus fez a este povo? Verso 42. Numa leitura rápida, isso pode ter passado despercebido dos olhos de vocês. Mas Deus se afastou e os entregou ao culto da milícia celestial, como está escrito no livro dos profetas. Ou seja, eles não queriam adorar a Deus, não queriam servir a Deus, não queriam servir e ouvir os servos de Deus, então Deus se afastou. Mas mais do que isso, Ele os entregou, deixou de lado, abriu mão, disse: querem caminhar desse jeito, então vão ver o que vocês vão fazer, vai ver onde o seu caminho vai dar. E nós temos outros textos que falam sobre isso. Abram, por favor, Provérbios 29:15. O que acontece quando se entrega uma criança ao seu próprio juízo? Provérbios 29:15 diz assim: a vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma venha envergonhar a sua mãe. Ou seja, eles seguiram o curso do seu próprio coração, dos seus desejos, e vieram a envergonhar a Deus. Quantas crianças nós conhecemos hoje que entregam os seus corações e envergonham seus pais? Os fazem passar vergonha no mercado, fazem passar vergonha na escola, fazem passar vergonha em tudo quanto é lugar, porque estão entregues aos seus próprios corações. Onde não há disciplina, há rebeldia, há libertinagem e há fogo do inferno também. Mas não foi só esse versículo que eu quero citar para vocês, mas Romanos capítulo 1, verso 24. Paulo viu que Deus também se afastou e deixou eles ao curso dos seus próprios corações. Romanos, capítulo 1, verso 24. Por isso Deus os entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Não há por que fazer nenhum tipo de complemento a esse texto. Ele está claro por natureza. Quando os homens não têm a lei de Deus no seu coração, quando não seguem a lei de Deus, vão fazer coisas execráveis, terríveis, abomináveis, por causa da dureza do seu coração. Imaginem aqueles homens que se diziam filhos de Deus, santos, puros, justos, ouvindo tais coisas, fazendo esse paralelo, criando esse paralelo. Eles certamente estavam já irritados com a forma de Estevão falar. Mas Estevão foi um pouco mais enfático. Ele diz o que aconteceu com aquele povo. Eles se tornaram imundos diante de Deus. Fala ali de que eles eram idólatras. Fala de como eles abandonaram a Deus e fizeram para si um bezerro de ouro. Mas também fala
de um tabernáculo para Moloque, um lugar de adoração para Moloque. Moloque era o deus dos amonitas, era um deus terrível que requeria sacrifícios humanos. Estevão estava dizendo que o povo que peregrinava no Egito tinha ali um tabernáculo, uma tenda, um lugar de adoração a esse Deus. Tinha o tabernáculo que Deus mandou para Moisés e tinham esse para Moloque. Um povo de coração dúbio. Outra coisa que eles também tinham, que adoravam, era a estrela de Renfã. Renfã era uma divindade cujo nome significa enrugado. Eles adoravam essa abominação no lugar do Senhor. Está lá no verso 43. Estevão vai dizendo, olha, o povo de Deus tinha a casa de Deus junto com ele, aonde quer que eles fossem. Onde eles estavam peregrinando, o Senhor estava com eles. Mas eles continuavam com seus corações endurecidos, buscando outra coisa. Querendo outra coisa. Fazendo as coisas do seu jeito e não do jeito de Deus. Esse é o nosso primeiro ponto, meus irmãos. Perguntaram para Estevão, como você faz isso? Está lá no verso de número 7. Porventura é isso assim? Só lembrando, ele estava sendo acusado de blasfêmia, ele estava sendo acusado de falar contra o templo, ele estava sendo acusado de querer mudar os costumes do povo de Israel. E ele vai dizendo, é esses costumes que vocês querem manter? São estas coisas que vocês querem manter? É esse tipo de templo que vocês querem? Estevão respondeu por suas ações, dizendo que ele era um do povo de Deus, um homem temente ao Senhor, mas que se distanciava deles no quesito da adoração verdadeira, que se distanciava deles porque eles estavam buscando coisas que não eram pertinentes ao reino de Deus, que não liam corretamente a palavra de Deus, não a interpretavam corretamente a palavra de Deus, porque ela apontava para Cristo, para o Messias. Assim como José existiu e apontava para Jesus, assim como Moisés existiu e apontou para Jesus, e eles não quiseram ver isso. Vamos lá, meus irmãos, vamos pensar agora em nós. Quando alguém nos pergunta, é isso assim mesmo? Você está falando contra Deus, você está falando contra aquilo que as pessoas creem, que elas acreditam, é isso que você está fazendo mesmo? Nós não somos brasileiros, todos brasileiros. Independente se nascemos aqui no sul ou aqueles que nasceram no norte, não fazem parte de uma mesma nação? Não é essa nação tão idólatra quanto a nação de Israel? Não são os seus líderes que nos exigem respostas da nossa fé, daquilo que nós pregamos ou daquilo que nós falamos? Não são exatamente como esses que estavam aqui no Sinédrio, tentando fazer com que Estevão dissesse exatamente aquilo que eles queriam ouvir? Não somos nós assim nesse mundo? Estevão não nos serve aqui de exemplo para conhecer a nossa própria história e a dizer para esse povo com ousadia, não sou como vocês? No começo desse culto nós estávamos falando sobre isso, sobre uma graça que nos torna realmente distintos, que é a salvação em Cristo Jesus. Aqueles que são salvos não são iguais a todo mundo. Não são. Geralmente nossas mães diziam isso quando éramos crianças. Todo mundo vai fazer isso, todo mundo vai fazer aquilo. E ela olhava para nós e dizia, você não é todo mundo. Já caiu a ficha? Você entende que você não faz parte desse mundo? Que você não é como todo mundo? Que você não vai atrás das coisas desse mundo? Ou não?
Segundo ponto, ele foi acusado de blasfêmias. Blasfemar é falar contra as coisas religiosas. É dizer que é mentira aquilo que as pessoas creem. Aqui, no caso, ele está sendo julgado por isso. Olha, suas palavras são consideradas blasfêmia. Por favor, olhem bem, nós estamos traçando um paralelo com a nossa vida, com aquilo que nós vivemos, aquilo que as pessoas estão dizendo a respeito de nós. Estevão vai discorrendo ainda no seu sermão e falando sobre o templo. E todo judeu tinha um apreço especial pelo templo. O templo físico, aquele lugar físico, era o lugar da presença de Deus. Deus estava ali. Eles olhavam para o templo e diziam: Deus está ali, preso naquelas 4 paredes. É ali que eu me encontro com Deus, é ali. Esse lugar é santo. Era uma espécie de amuleto para eles, de muleta, porque eles acreditavam que enquanto o templo estivesse ali, Deus os protegeria apesar de tudo. A história nos mostra que no ano de 70 ele foi destruído. O general Tito entrou e destruiu o templo. Mas até aquele período, e é o período aqui que Estevão está vivo, aquele templo estava em pé. O mesmo templo que os discípulos se orgulharam tanto para mostrar para Jesus. Abram lá, Marcos capítulo 13, verso 1. Quem disse que os discípulos não tinham uma predileção pelo templo? Não tinha ali um dedinho, dizendo: ai, que orgulho! Olhem lá, Marcos 13, 1. Evangelho de Marcos, capítulo 13, verso 1, diz assim: Ao sair Jesus do templo, disse-lhe um dos seus discípulos: Mestre, que pedras, que construções! Dá para ver o orgulho dele falando isso. Dá para sentir a alegria expressa em suas palavras. Como quem diz: olha, essa aqui é a maior expressão da graça de Deus. Jesus mais tarde vai dizer: olha, eu vou destruir. 3 dias, pode derrubar isso aí tudo, que eu vou reconstruir. Não estava falando do templo, obviamente, estava falando do seu corpo, da sua ressurreição, mas eles acharam que Jesus estava blasfemando contra o templo. Jesus foi acusado de blasfêmia. Os apóstolos foram acusados de blasfêmia. Agora Estevão. Se eles foram, por que vocês acham que serão diferentes? São servos de Deus? São filhos do rei? Fazem parte do reino? Por que vocês acham que as pessoas não vão olhar para vocês e dizer: olha, vocês estão blasfemando, vocês estão falando contra as outras religiões, vocês estão diminuindo, ou dizendo que são falsas, ou dizendo isso, ou dizendo aquilo? E depois a gente vê algumas coisas que realmente entristecem. Primeiro, um fato lastimável, isso para aqueles que têm um pouco de memória e um pouco de idade, vão lembrar de um determinado pastor que chutou uma santa. Lembram? Isso é um fato lastimável, ele não deveria ter feito aquilo. O pior fato lastimável é o que veio depois, para tentar se justificar. Houve uma comoção nacional, todo mundo foi em cima dele, é óbvio, porque fez algo que é execrável. E daí ele diz: olha, não tem problema porque não foi consagrada. Onde é que está a convicção de fé? Onde está a certeza de que aquilo não passa de ídolos? Porque, para aqueles que não conhecem, se abrirem uma Bíblia católica em Êxodo 20, vai estar escrito as mesmas palavras que está escrito na Bíblia aqui que nós usamos. Não farás para ti imagens. Não fará. Está lá. A mesma coisa.
Estamos aqui, de alguma forma, ofendendo eles? Não, estamos falando o que a Bíblia fala. Pessoas se levantam e dizem, olha, vocês estão falando contra essas pessoas, esse tipo de pessoas, esse grupo de pessoas. Meus irmãos, nós temos que falar aquilo que a palavra de Deus fala. Não dá para dizer que não é pecado aquilo que a palavra diz que é pecado. Vamos nos retratar pelo que está escrito? Ou vamos reescrever a nossa Bíblia? Não, isso aqui não serve, vamos arrancar essas páginas, vamos fazer páginas novas. Estevão, diante daqueles homens, dizem, não, olha, o templo está aqui, não tem problema, vocês estão me acusando de blasfêmia, não tem problema, porque eu não estou fazendo isso. Ele vai contando a história do templo, vai falando de como os primeiros queriam, almejavam isso, até mesmo Davi queria fazer um templo, e Deus não permitiu, mas permitiu isso a Salomão. Isso é uma permissão de Deus. Porque Deus, como diz ali o próprio texto que Estevão cita, Deus não habita em casas de pedra, feitas por mão de homens. Deixe-me ver onde é que está o texto, o verso. Verso 48. Entretanto, não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas. E ele diz, como diz o profeta. Ou seja, está escrito. Está na palavra de Deus, eu não tenho por que me retratar daquilo que está escrito na palavra de Deus. Eu não posso ser acusado de blasfemo quando está escrito na palavra de Deus. Querem me acusar? Tudo bem, mas eu não sou. Querem fazer disso um caso, um tribunal? Podem fazer, mas eu não vou me retratar daquilo que está escrito na palavra de Deus. Na palavra de Deus. Nós precisamos entender isso. Precisamos aceitar isso. Dói menos. Precisamos viver isso. Muito bem, meus irmãos. Ele apresenta isso dizendo, olha, você está sendo blasfemo. E ele diz, olha, os filhos das trevas mataram os profetas. Tentaram extinguir a luz deles. E, olha, pasmem, foram vocês. Quem é que matou os profetas? Não foram os próprios judeus? Não foram aqueles que se diziam filhos de Deus? Estevão não tem papas na língua e diz, olha, aconteceu, foi feito. Não dá para esconder isso. E por isso os chama de traidores, assassinos e negligentes. Verso 52. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos. Vós que recebestes a lei por ministério de anjos e não aguardastes. Estevão não tem medo deles. Estevão está amparado pela verdade. Estevão está falando daquilo que a sua consciência manda. Meus queridos, vocês têm feito isso também? Como anda a sua consciência? Diante daquilo que as pessoas exigem, falam de vocês, como está a sua consciência? Estevão estava com a consciência limpa. Me acusam de coisas que eu não faço. Não sou blasfemo. Eu apenas sigo aquilo que está na palavra de Deus. É um exemplo a ser seguido. Um exemplo para mim e para você. Terceiro ponto e último, respondendo por suas ações diante da morte iminente. É um fato que falar a verdade é um grande inconveniente. Aquela história que se diz que quem fala a verdade não merece castigo, esquece, isso é besteira. Quem fala a verdade porque a sua consciência pesou, e então merece castigo sim. O castigo nesse aspecto coloca a pessoa sempre no bom caminho. A disciplina é sempre bom para as nossas vidas. Toda disciplina, como diz o autor de Hebreus, no momento não parece ser coisa boa, mas depois redunda
em frutos de justiça. É como uma criança que você disciplina. Na hora ela pode chorar, olhar para você e dizer, não gosto mais de você. Logo em seguida ela quer se aninhar em seus braços, quer os seus carinhos, quer fazer as pazes com você. A disciplina é para isso. É para conduzir o homem aos braços ternos e eternos de Deus. Quem está sem disciplina não é filho de Deus, é bastardo. E é o autor de Hebreus que vai falando isso. O nosso amigo Estevão diz assim, eu sou filho de Deus. Eu falo a verdade. E a verdade, obviamente, é um excelente combustível para a fogueira. Ah, como as pessoas adoram pegar a verdade, torcer a verdade, transformar a verdade em mentira e fazer dela um meio de acusação e, muitas vezes, de condenação de outras pessoas. Então, quando se levantarem para mim falando mentiras sobre vocês, não se entristeçam não. Fizeram com Estevão, fizeram com os apóstolos, fizeram com Jesus e vão continuar fazendo. Estevão vai dizer que isso é a arma daqueles homens, que a mentira que está na boca deles, ela vai prevalecer e isso obviamente os irritou e nós podemos ver a fúria deles. No verso 54, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Por quê? Porque estavam ouvindo a verdade. Porque a verdade os incomodava, porque a verdade os acusava, porque eles não eram homens da verdade. Para nós é muito mais agradável uma pessoa que fala a verdade do que uma que nos mente descaradamente. É muito melhor uma pessoa que olha para nós e diz, você é um pecador, do que uma pessoa que sabe que você é pecador e diz, não tem problema, você vai para o céu. A verdade pode doer, mas é a verdade que nós servimos. É a verdade que nós devemos servir o tempo todo. Estevão falou da verdade. E a verdade, obviamente, mostrou a ele que aquele era o seu fim. E o verso 55 nos mostra que o Espírito Santo abriu seus olhos para que ele visse a realidade daquilo que ele tanto ansiava. A concretização das promessas deste novo céu e dessa nova terra, dessa glória de Deus, de Jesus à direita de Deus. E ele disse, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. A verdade abre os nossos olhos para fazer, entender e ver aquilo que o Senhor nos tem prometido que é verdade. Esse é o papel da verdade. Só que quando a gente fala a verdade para quem não quer ouvir a verdade, eles se enfurecem. Estevão continua falando, e olhem lá o verso 57. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele. Não suportaram mais a verdade, não queremos ouvir, não queremos. Falaram mais alto para calar o Estevão, para calar a verdade. E acreditem, pessoas vão fazer isso nos nossos dias, vão fazer isso conosco, vão tentar falar mais alto, vão dizer, não quero te ouvir. Estevão aqui é mais uma vez exemplo para a nossa vida. Nós devemos servir a verdade, falar a verdade e estar dispostos a morrer pela verdade. A verdade, somente a verdade e nada mais que a verdade. E seguir a verdade certamente traz consequências. E esse era o nosso último ponto, falando a respeito dessas ações que nós devemos, das nossas ações que nós devemos dar resposta, devemos ter as nossas consequências. É muito mais digno, louvável, sofrer pela verdade do que pela mentira. Quando alguém fala uma mentira e é pego, ele passa vergonha. Quem fala a verdade e é pego,
continua íntegro, continua digno, continua servo do Senhor. Queridos, cada um de nós deve responder por seus atos. E devemos responder a respeito da nossa condição de filhos de Deus, que conhecem a história do povo e que se inserem nessa história e que buscam a sua face, que o adoram em espírito e em verdade. Nós devemos dar, sim, razão das nossas falas, ainda que nos chamem de blasfemos, ainda que se levantem contra nós e digam, é mentira, olha, eles querem o mal, eles querem destruir tudo, porque de fato não é verdade. Devemos dar resposta das nossas atitudes e palavras àqueles que rilham os dentes contra nós, que nos odeiam. Devemos nos manter íntegros, assim como o Senhor se manteve, como os apóstolos se mantiveram, como Estevão se manteve. Aqui há um desafio muito grande para a nossa vida. Estamos dispostos a fazer isso? Estamos realmente dispostos a olhar para Estevão, para os apóstolos, para Jesus e dizer assim, queremos fazer da mesma forma? Queremos ter talvez o mesmo destino? Por favor, eu não quero que vocês pensem no destino como a dor, o sofrimento e a morte, mas eu quero que vocês pensem na ressurreição, na vida eterna. Vocês querem esse destino para a vida de vocês? Sempre é tempo para começar a fazer aquilo que é correto. Sempre é tempo para começar uma vida de fé e de pureza. Esse é o nosso desafio nessa noite, meus irmãos. Olhem para a pregação de Estevão. Vejam como ele foi corajoso em falar a verdade, sustentar a verdade e viver até a morte pela verdade. Que nós possamos fazer da mesma forma. Que o Senhor nos abençoe. Vamos ficar em pé e vamos orar. Pai querido, obrigado. Obrigado pela mensagem. Agora pedimos que o Teu Santo Espírito a aplique em nossos corações. Lemos um sermão inteiro e entendemos agora por que Estevão usou essas palavras, usou esses exemplos, contou essa história para aqueles que já conheciam a história. Porque mesmo conhecendo a história, não estavam reparando naquilo que Deus estava fazendo. Senhor, que sejamos bons contadores de histórias, da Tua história. Que possamos ser bons anunciadores da verdade, da Tua verdade. Que possamos, Senhor, dar conta das nossas palavras e dos nossos atos perante aqueles que nos acusam, porque é a Tua verdade. Porque somos Teus filhos. E porque nos está assegurado uma nova vida, com novos céus e nova terra. Pai Todo-Poderoso, fala ao nosso coração e consolida a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Por favor, sentem-se. Quero chamar aqui a diretoria da SAF. Hoje a SAF está comemorando 85 anos da sua fundação. Diretoria da SAF, por favor, venham ao púlpito comigo. Sim, venham. Meninas. A Sociedade Auxiliadora dessa igreja completa 85 anos. E essas irmãs, elas representam todas estas que trabalham para o Senhor. Venham. Subam ao Santo dos Santos. Venham aqui. Pode deixar assim, eu acho que elas olhem lá onde é que está a câmera, venham chegando. Quero todas vocês na tela lá. Vamos ver se cabe todo mundo lá. 2, 3, venham vendo. Vamos lá, aperta um pouquinho mais. Isso, muito bem. Estão todas ali. Vamos ver se eu consigo ficar aqui. Isso.
A igreja, ela é constituída de pessoas que amam e servem ao Senhor. E a SAF tem servido valorosamente à nossa igreja. 85 anos. Então, mais do que justo e digno de agradecer a Deus pela vida de todas as mulheres dessa igreja. E por isso eu quero mais uma vez pedir que os irmãos se levantem e vamos orar. E eu vou convidar, por favor, o presbítero Silas. Ele é o conselheiro da SAF, que agradeça a Deus numa oração. Por favor. Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai, queremos, Senhor, te agradecer, em primeiro lugar, pela salvação que temos em Cristo Jesus. Te agradecer, Senhor, porque nesse domingo estamos na sua casa para honrar e bendizer seu santo nome. E também, Senhor, agradecer por mais um ano de vida que desta SAF. Essas mulheres, Senhor, valorosas, têm trabalhado para a sua causa. O Senhor esteja abençoando, Senhor, a cada uma delas, as suas famílias, Senhor, a sua casa. O Senhor possa estar, Senhor, acima de tudo, dando-lhe disposição para continuar este trabalho. Sabemos, Senhor, que a sociedade tem feito coisas maravilhosas para Ti, mas sabemos que trabalhamos para Ti, porque somos servos Teus. Por isso, Senhor, que o Senhor continue abençoando a SAF, Senhor, abençoando essa igreja e mais anos de vida, Senhor, enquanto estivermos aqui. Enquanto o Senhor não voltar, Senhor, possamos estar crescendo o seu trabalho para Ti. Muito obrigado por isso, Senhor, em nome de Jesus que eu peço e agradeço. Amém. Obrigado. Meus irmãos, nós vamos encerrar esse culto. O culto encerra com o pós-lúdio. Mas a SAF convida todos os irmãos presentes que subam depois desse encerramento, depois do pós-lúdio, para o terceiro andar, o salão social. Ali nós teremos um momento de comunhão e louvor também a Deus. Então, por favor, vamos fazer isso. Vamos ouvir o pós-lúdio, por favor, sentem. É verdade, muito bem. Vamos impetrar a bênção. Vamos lá. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor insondável de Deus o Pai, e que a graça e a bondade e a misericórdia do Espírito Santo repousem sobre vós, sobre nós e sobre todo o povo de Deus, agora e para sempre. Amém. Sentem-se, por favor, vamos ouvir o pós-lúdio.